Olá, sejam bem-vindos ao Discover Scent. O meu nome é Rafa e hoje eu trago-vos a resenha completa de Eros Eau de Parfum de Versace. Bem, se vocês gostam deste tipo de vídeos e gostam deste tipo de conteúdo no canal, já sabem, não se esqueçam de deixar o like, de dar um comentário e de subscrever o canal. Significa muito para mim e eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí desse lado por me acompanharem desde o início do vídeo até ao final. Bem, dito isto, vou-vos falar um pouco acerca deste perfume, da composição do perfume, do que eu consigo sentir do perfume, em que ocasiões vocês o poderão usar. E eu vou fazer também uma comparação entre o Eros Eau de Toilette e o Eros Eau de Parfum. Portanto, irão ter essa comparação também. E sem mais demoras, vou falar um pouco sobre este perfume. Bem, este perfume é um lançamento de 2020, portanto, como vocês devem imaginar, é um lançamento recente, digamos assim, que vocês o podem encontrar em qualquer perfumaria e podem ir experimentar e tirar as vossas próprias analogias acerca deste perfume. O que eu recomendo que o façam. Bem, este perfume também pertence à gama Eros de Versace, que é a coleção a qual este perfume faz parte, que vocês têm incluídos o Eros Eau de Toilette, Eros Eau de Parfum, Eros Parfum, Eros Flame e têm mais ainda perfumes dentro dessa coleção. Bem, este perfume está situado na categoria de perfumes amadeirados aromáticos, o que eu não considero que seja a categoria certa para este perfume. Mas lá está, o nariz por trás desta fragrância decidiu que era essa a categoria certa para este perfume e foi classificado como tal. Mas na minha opinião, este perfume é um perfume cítrico aromático, na minha opinião, porque vocês, se tiverem a oportunidade, experimentem e vocês vão entender o que eu estou a dizer acerca deste perfume. Bem, vou-vos dar agora a minha impressão do que eu sinto em relação às notas deste perfume. Bem, neste perfume, inicialmente o que eu consigo detectar é as notas cítricas, maçã, consigo detectar um frescor neste perfume, que vocês quando pensam em frutas cítricas pensam em laranja, limão, por exemplo, toranja e por aí fora. E consigo sentir um frescor que, na minha opinião, provavelmente poderá ser a menta, exatamente, a dar esse frescor a essas frutas cítricas todas, juntamente com a maçã. Mas lá está, não é um perfume muito doce, não, até porque nós temos uma menta que faz com que essa doçura toda das frutas cítricas e da maçã seja balanceada e que lhe dê um ar fresco a este perfume e a esta composição no geral. Sinto também uma nota de gerânio presente, juntamente com a nota de baunilha aqui neste perfume. Mas como eu disse, temos sempre a hortelã, aquele frescor da hortelã sempre presente neste perfume. Portanto, vocês já sabem que se o testarem irão conseguir apanhar esse frescor da hortelã. Também consigo sentir neste perfume a base
de cedro que este perfume tem. Exatamente. Consigo sentir também a base de couro deste perfume. Não muito agressivo, não é um couro muito agressivo como nós encontramos em alguns perfumes. Não, é um couro mais soft, digamos assim. Juntamente com o sândalo e acho que é o que eu consigo detectar neste momento. Agora falando um pouco da diferença entre o Eau de Parfum e o Eau de Toilette. É assim, se vocês já tiverem o Eros Eau de Toilette, não acho que valha a pena vocês adquirirem o Eau de Parfum. Porque a composição do mesmo é muito semelhante. Muda, sim, algumas notas do Eau de Toilette para o Eau de Parfum. Mas não são notas que vocês irão captar logo de imediato. Até porque os perfumes são bastante similares. Tanto o Eau de Toilette como o Eau de Parfum. Na minha opinião, o Eau de Parfum é um perfume que tem como base o Eau de Toilette, só que em vez de ser tão chamativo e tão, digamos, para sair à noite e para chamar a atenção, este perfume não faz isso da maneira como faz o Eau de Toilette. Este perfume tem aquela projeção, sim, mas é um perfume mais, digamos que é um perfume mais crescido, digamos assim. E é por isso que eu digo que ele é ligeiramente diferente do Eau de Toilette. Então, este perfume é mais, digamos que é uma versão mais crescida do Eau de Toilette. Mas se vocês tiverem o Eau de Toilette, não acho que seja, como eu já referi anteriormente, não acho que seja obrigatório terem o Eau de Parfum. Até porque tanto um como o outro são boas escolhas. E em relação à composição do Eau de Toilette, sente-se mais aquela doçura que neste perfume nós conseguimos. Acho que nesta composição a Versace optou por dar um pouco mais de toque de menta do que na versão Eau de Toilette. Até porque na versão Eau de Toilette tem aquele. Como é que eu ia te explicar? É mesmo com aquele propósito de vocês usarem aquele perfume e irem sair para uma discoteca ou até mesmo para um sítio fechado e vocês vão ver que esse perfume vai alastrar imenso. Vai empestar, digamos assim, o sítio onde vocês estão, enquanto este perfume não faz isso dessa maneira. Projeta sim cerca de 1 ou 2 horas. Aproveito também já para dizer isso. E depois fica um perfume rente à pele e que dura, pelo menos da minha pele, dura cerca de 6, máximo 8 horas. Recomendar-vos um tempo específico para vocês usarem este perfume. Eu acho que é um perfume que vocês podem usar o ano todo. Acho que não tem mês nem estação específica para vocês usarem. É um perfume que vocês podem usar para o vosso trabalho. Acho que é um perfume bastante agradável para vocês usarem num encontro, num jantar e por aí fora. Não vai ser um perfume muito invasivo, não. É um perfume que as pessoas vão notar a presença
do perfume, mas não é aquele perfume que vocês encontram por aí que projeta, como por exemplo One Million, que chega às vezes até ser sufocante um bocadinho de tanto projeção que aquilo tem. Basta a pessoa mexer o braço, aquilo projeta mais não sei quantos quilómetros de distância. E este perfume faz isto de maneira mais gradual, digamos assim, e mais crescida da versão de Eau de Toilette. Bem, e eu acho que é tudo por hoje. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida que vocês possam ter tido em relação a ao Eau de Parfum e ao Eau de Toilette. Espero que vocês tenham entendido a minha analogia e que futuramente quando vocês forem experimentar o perfume, vocês entendam essas analogias que eu falei. Digam, vocês vão à perfumaria, cheiram e digam, ok, esta tal analogia que ele falava, e vocês começam a associar e a fazer as vossas, neste caso, conexões. E acho que é isso acerca deste perfume. Já sabem, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like, de subscrever o canal e de comentar, pois significa muito para mim. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a vocês que estão aí desse lado. E por mim é tudo. Um grande abraço e fiquem bem.